Bom dia, boa tarde, né? Seja qual for o horário que vocês estiverem assistindo essa videoaula, né? Resolvi gravar devido ao nosso problema com a internet e não ter dado para fazer a videoconferência, né? E aí a gente ainda até tentou, mas não deu certo. Então vamos falar um pouquinho sobre as substâncias orgânicas. Quando eu falo substâncias orgânicas, é aquelas onde tem a condições de produzir pelos seres vivos, né? Que são produzidas pelos seres vivos. Já as substâncias inorgânicas é aquelas de origem mineral e que não é possível produzir pelos seres vivos. Tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os carboidratos. O que são esses carboidratos? São substâncias, né, essencial à vida e que ele tem na sua composição os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, são elementos, né, essenciais na composição dessa substância, que é o carboidrato. O nome já deriva, né? Carboidrato, carbono, né? O elemento principal é o carbono. E aí, os carboidratos, eles são classificados, né, em 3 grupos, onde são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Vocês observam que os sacarídeos, ele corresponde aos açúcares. Então, carboidratos são açúcares. Quando eu falo nesse prefixo mono, di, poli, ele vai corresponder a uma quantidade de carbono que compõe em cada grupo desse. Então, nos monossacarídeos, a tendência é de ter na presença, na constituição dos carboidratos, de 3 a 6 carbonos. Então, geralmente, nós temos carboidratos com 6 e 5 carbonos. Já nos disacarídeos, ele é a junção de 2 monossacarídeos. O prefixo já diz disacarídeo, porque nós temos 2 monossacarídeos, tá certo? E aí nós temos o polissacarídeo, que vai corresponder a quantidade muito maior, ou seja, acima de 10, né? Acima de 10 monossacarídeos vai constituir, ou seja, acima de 10 carbono na sua constituição. Viu? Então, qual a principal função do carboidrato? É fornecer energia através das oxidações, ou seja, do processo metabólico, fornece energia para toda a parte do nosso corpo, né? E aí eles participam de algumas estruturas celulares. E aí vocês vão ver bem mais na frente, tá certo? E aí, sobre as funções dos carboidratos, né? Além da função energética, como eu falei, que a principal função é fornecimento de energia ao corpo, ele também tem uma função aí de reserva, né? Como assim, Edilene, de reserva? Caso o nosso corpo ele não tenha a glicose, né, suficiente para as nossas atividades vitais, para as atividades da célula, o que é que acontece? A glicose faltou no nosso corpo, o nosso corpo ele utiliza o glicogênio, que é produzido no fígado, né, que é um tipo de carboidrato também, só que atua como um carboidrato de reserva, mas que o glicogênio ele atua de forma energética, porque o nosso corpo ele quebra as moléculas de glicogênio transformando em glicose para ser utilizada pelas células, tá certo? Então, o glicogênio é um polissacarídeo e que tem função de reserva, somente quando o nosso corpo ele necessita usar esse carboidrato. E aí nós temos a função estrutural também, né? Os carboidratos ele tem função estrutural. Por quê? Porque ele tá na composição da fórmula estrutural do DNA e RNA. Então, nós temos a ribose e nós temos a desoxirribose, que são 2 tipos de monossacarídeo que compõem essa estrutura. Os monossacarídeos, né, como eu falei, ele tem ribose e desoxirribose. A ribose, ela forma a molécula do DNA, do RNA. Já o DNA, ele é composto da desoxirribose, que é um carboidrato da classe dos monossacarídeos.
tá certo? Então, qual é as funções dos carboidratos? Energética, reserva e estrutural, tá certo? Aí nós temos aí, mais detalhado, os carboidratos, né? Dentro de suas classes, tá certo? Quais são os tipos de carboidrato e qual a sua classificação? Né? Como eu havia falado, né, nessas 3 classes, ela depende da quantidade de carbono, viu? De carbono dentro da sua fórmula molecular, da sua constituição. Então, nós temos aí os monossacarídeos, né? Se vocês observar, os monossacarídeos, eles são exemplos, né, de ribose e desoxirribose. Então, vocês observam, ribose e desoxirribose, ele tem função estrutural, porque ele compõe a molécula de DNA e RNA, tá certo? Nós temos também aí monossacarídeo hexose. Quando eu falo hexose ou pentose, eu estou me referindo à quantidade de carbono no qual é composto esse monossacarídeo. Então, nós temos aqui, ó, as hexose, né? Hexose corresponde a 6 carbono. A glicose, a galactose, a frutose. Então, são exemplos de monossacarídeos que apresenta entre 6 carbonos na sua constituição, tá certo? Então, esses são exemplos de monossacarídeo. Agora, nós vamos analisar bem direitinho os oligossacarídeos, que também são chamados de disacarídeos, tá certo? Então, se vocês fizerem a análisezinha, né, ó, aqui, ó, os disacarídeos, temos exemplo a maltose, né, a lactose, a sacarose e a trealose. Então, esses tipos de oligossacarídeos, né, ele se forma a partir da junção dos monossacarídeos, viu? Então, a partir dessa junção aqui, ó, dos monossacarídeos. E aí, a gente tem, por último, né, nessa classificação, os polissacarídeos, que são muitos monossacarídeos, são muitos sacarídeos envolvidos na constituição, tá certo? Então, esses polissacarídeos aqui, como vocês podem observar, né, o amido, o glicogênio, a celulose, a quitina, se observarmos, ele tem origem animal e vegetal. Um exemplo, o amido. O amido nós encontramos na farinha de trigo, né, no pão, nas massas em gerais, né? Então, nós temos o amido como exemplo de um polissacarídeo. E ele tem origem vegetal, é de origem vegetal. O glicogênio, ele já é de origem animal. Lembra que eu falei que o glicogênio ele é um carboidrato de reserva energética. Quando falta a glicose, nós temos o glicogênio como essa reserva no nosso corpo, assim como de outros animais. A celulose é de origem vegetal e vocês podem perceber que a celulose ela é utilizada como matéria-prima na produção do papel, né? E nós temos a quitina como também um polissacarídeo que constitui aí a carapaça dos artrópodes. Então, a barata, entre outros insetos, entre outros artrópodes, ele é a base dessa quitina. Então, quitina é um carboidrato. Não confunda quitina com queratina. Queratina já vai ser uma proteína, tá certo? Então, são 2 substâncias diferentes. Então, quitina é uma substância, é um carboidrato da classe dos polissacarídeos que constitui aí o corpo dos artrópodes. Porque aquele cliquezinho, aquele estalar, quando a gente vai matar uma barata, pisar numa barata, devido à sua composição, que é a quitina, a esse carboidrato. Por isso que faz aquele. Então, deixa a estrutura mais rígida, né? Por isso, quando às vezes pisamos, às vezes até sem querer, né? Querendo,
a gente obtém aquele barulho estranho, mas é devido à composição da carapaça daqueles artrópodes, né? E aí nós temos, né, dentro dos monossacarídeos, né, nós temos a glicose, frutose, galactose, como eu tinha citado. E aí a gente observa, existe glicose das frutas, dos cereais, das verduras, do mel, né? Então, todo carboidrato são açúcares, né? Então, eu posso dizer que todo carboidrato são açúcares, né? E aí, os monossacarídeos, temos a frutose, que é o açúcar presente nas frutas, né? Um açúcar natural. E também nós temos a galactose, que é o açúcar presente no leite. Ah, Edilene, quer dizer que quando eu tomo um leite, não precisa colocar o açúcar? Não precisa, já tem o açúcar, um açúcar natural presente lá no leite, que é a chamada galactose. E aí nós temos os disacarídeos, né? Que é a junção dos monossacarídeos. Então, eu tenho uma sacarose, uma lactose e uma maltose. Então, se vocês observar, né? A sacarose, ela é a junção de quê? De dois monossacarídeos. No caso, nós temos a glicose mais a frutose. Então, o açúcar presente nas verduras, nas frutas, nos cereais, eles podem se unir a outros açúcares, formando aí os disacarídeos. Tá certo? Então, glicose mais frutose forma aí a sacarose, conhecida aí como açúcar da cana. Nós temos aí a lactose, que é o quê? A junção da glicose com a galactose, né? Ou seja, a lactose é o açúcar presente também, né? Derivação do leite. E nós temos aí a maltose, que é a junção de duas glicose, ou seja, de dois monossacarídeos que vai formar a maltose. Tá certo? Aqui nós temos, né, ainda uma tabela, né, dos disacarídeos, né, só bem mais explicativo, né, mais bem detalhado, né, sacarose é um açúcar, assim como a lactose e assim como a maltose, né. Essa composição, ela é de quê? Glicose mais frutose. Então, vocês também têm que saber essa composição. Então, a sacarose é a união de quê? Da glicose com a frutose, que a fonte é a cana-de-açúcar. Assim como a lactose, que é a glicose com a galactose. E aí, nós temos como fonte o leite, né? Então, no leite, nós buscamos essa lactose, esse tipo de açúcar. E aí, na maltose, né, esse açúcar nós buscamos quando nós ingerimos duas glicose, né? No caso aí, a malte, a fonte, certo? E aqui é uma questãozinha, né, para a gente trabalhar realmente, né, esse conteúdo, o próprio carboidrato, né? Então, quando eu falo para vocês sobre carboidrato, vocês já lembram da classificação, das funções, né, dos tipos de carboidrato. Então, analisa a imagem, né? Nós temos a glicose e a frutose, que são dois tipos de açúcar essencial para o consumo humano e que apresenta algumas diferenças, né? Então, se você analisar na fórmula estrutural dele, você vai ver também essa diferença, tá certo? Quanto à ligação, né? A constituição em si, se você observar, ele pode te diferenciar. Então, na primeira afirmativa, ele diz o seguinte: tanto a glicose como a frutose, eles são carboidratos simples. Edilane, quando eu posso dizer que um carboidrato ele é simples? Quando ele for classificado como um monossacarídeo. Por quê, Edilane? Porque há uma quantidade bem menor de carbono. Quanto mais carbono, mais o carboidrato ele vai ser mais complexo e mais difícil de ser quebrado, tá certo? Então, na 2, diz o seguinte, na segunda afirmativa, a união das moléculas de glicose e frutose gera um outro tipo de açúcar, a sacarose. Então, se a gente fizer essa observação, né? A união da glicose com a frutose, ele forma o quê?
a sacarose, né? Como vocês observam aqui nessa tabelinha. Então, voltando aqui, né? Então, podemos dizer que a segunda afirmativa, ela está coerente, está correta, né? Porque a união da glicose com a frutose, ela me dá um tipo de açúcar que é a sacarose. E aí, na terceira, diz o seguinte: a glicose está presente nas frutas, enquanto a frutose nos vegetais adocicados. Não. A frutose é um açúcar presente nas frutas, né? No caso aqui, ele inverteu, ó. A glicose podemos encontrar na fruta? Não. Tem como encontrar, só que frutose em si, ele é um açúcar específico das frutas. Tá certo? Então, a terceira a gente não marca como correta, tá certo? Então, apenas as alternativas 1 e 2, né, estão corretas. Espero que vocês tenham entendido sobre os carboidratos, né? Os próximos vídeos será falando também de outras substâncias orgânicas, tá certo?